E aí, nobres colegas, futuros universitários, queridos alunos, iniciando aí mais uma aula de Química dentro desse projeto maravilhoso que nós estamos aqui mostrando para vocês. Hoje nós vamos tratar da estrutura atômica, ainda continuando a evolução dos modelos atômicos. Começamos a falar do modelo de Dalton, falamos do modelo do pudim de passas, modelo de Thomson, que foi o segundo modelo atômico na cronologia, aí, na história da evolução dos modelos atômicos. Mas veja, vamos chegar no modelo de Rutherford e no modelo de Bohr. Claro que o modelo de Bohr é um modelo muito mais amplo, um modelo muito mais rico em detalhes, e será dividido em duas partes. Essa aula que nós estamos mostrando agora, e em outro momento também iremos continuar esse modelo de Bohr. Um modelo que ficou muito conhecido dentro da química, da física também, e que explicou alguns fenômenos que até hoje, digamos assim, trouxe um embasamento teórico para se entender mais ainda sobre o átomo. Pois bem, o modelo de Rutherford tem uma curiosidade. O Rutherford era aluno do Thomson. Na realidade, o Rutherford, ele quis desenvolver, ele quis demonstrar, refutar ou aceitar, na realidade, o modelo do Thomson, que havia alguns questionamentos. O modelo do Thomson dizia que o átomo era uma esfera positiva, recheada de elétrons. Mas esse modelo explicava a natureza elétrica da matéria, mas não explicava um experimento que foi realizado pelo Rutherford, que é o espalhamento das partículas alfa. Como é que é isso? Vamos observar aqui primeiro o experimento para entender mais sobre o modelo de Rutherford. O experimento Rutherford é um dos 10 maiores experimentos que o homem já fez. Esse experimento, ele consiste em você bombardear uma folha, uma lâmina muito fininha de ouro, através de uma fonte radioativa. Veja, na ilustração aparece um bloco de chumbo, e dentro desse bloco de chumbo tem um orifício onde se colocou um elemento radioativo. Na realidade, o elemento que foi usado na época foi o polônio, que já tinha sido isolado pelo casal Curie. O polônio ele é fonte de radiação alfa, ele é um emissor alfa. Diga-se de passagem, as radiações podem ser alfa, beta, gama, pósitron, as radiações nucleares. Daí, cada elemento emite uma espécie, um tipo de radiação. Tem elemento que emite alfa, tem elemento que emite beta, tem elemento que emite alfa e gama, beta e gama, enfim. Esse aí emite alfa. A alfa é uma partícula positiva, é uma radiação positiva. Ela sai do elemento radioativo, passa por aquele orifício do bloco de chumbo. O chumbo é porque ele barra a radiação, não deixa a radiação escapar. Então o que é que acontece? Essa radiação vai colidir contra a folha de ouro. Usou ouro, o Rutherford usou ouro naquela época, porque o ouro, não é porque o ouro era mais barato, coisa parecida, não. O ouro é um metal nobre, é caro, é um metal que tem seu valor. Mas usou ouro exatamente porque o ouro é considerado o metal mais maleável que tem na química. Dos naturais é o mais maleável. O que quer dizer isso? Que eu posso fazer lâminas tão finas quanto um fio de cabelo, tão fina quanto uma folha de caderno, tão fina que chega a ser transparente. Dá essa propriedade do ouro, maleabilidade, não confundir com ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade que o metal tem de se converter ou se transformar em fios. E maleabilidade é a capacidade que ele tem de formar lâminas, folhas, chapas. Pois bem, o ouro foi usado porque era o metal mais maleável e mais fácil de fazer lâminas. Olha aí, a radiação toca a folha e o que é que acontece? Para surpresa do Rutherford, a grande maioria passa direto pela lâmina, como se a lâmina não existisse, tá certo? E atinge o anteparo de sulfeto de zinco, que é uma espécie de folha fosforescente que vai brilhar se a radiação tocar. Então o que é que acontece? Esse material, a radiação ao tocar no material, ele brilha. Então o cara sabe que chegou aquela radiação naquele ponto. Rutherford percebeu que a maior parte da radiação passava direto. Uma ou outra perdida sofria um pequeno desvio ao atravessar, mas atravessava. Somente um número muito pequeno é que não conseguia passar. Algo em torno de 1 em cada 20 mil. Digamos, 20 mil partículas conseguiam atravessar, mesmo algumas sofrendo pequeno desvio, mas conseguiu, e uma não conseguia passar. Para o Rutherford isso foi muito estranho. Por que essa partícula não passou? Por que o comportamento não foi homogêneo? Por que todas não tiveram o mesmo comportamento? Essa pergunta o Rutherford que vai responder e que vai explicar. Esse experimento não teria esse resultado se o modelo de Thomson tivesse certo. Se o modelo de Thomson tivesse certo, todas as radiações passariam, sofrendo no máximo pequenos desvios, mas não ocorreria essa possibilidade da partícula voltar. É como se você pegasse uma folha de caderno, atirasse com um fuzil AR-15 e uma bala voltasse. Uma bala de um fuzil AR-15 voltar ao atirar numa folha de caderno
Pasmem, foi o que aconteceu aí no experimento de Rutherford. Voltou uma radiação. Como essa radiação voltou? Por quê? Aí ele conseguiu explicar. E ele conseguiu explicar idealizando, concebendo um novo modelo para o átomo. Que modelo foi esse? Vamos dar uma olhadinha. Ele imaginou o átomo assim. Olha, isso aí imagina que seja uma seçãozinha, um cortezinho da folha de ouro, um pedaço da folha de ouro. E olhando dentro da folha, você ia ver pequenos átomos, né? Grupos de átomos que estão ligados através de ligações metálicas, já que o ouro é um metal. Pois bem, como é que ele imaginou o átomo? Uma esfera, uma bola, vamos dizer assim, mas vazia. Ele imaginou órbitas, elétrons girando em torno de um núcleo muito pequeno. Daí a ideia do maciço. O maciço que Dalton concebeu para o átomo, o Rutherford concebeu para o núcleo. Ele acreditava que todas as cargas positivas estariam concentradas numa região muito pequena, que ele chamou de núcleo. E ao redor desse núcleo, orbitando em torno dele, estariam os elétrons. Elétrons que são partículas negativas, muito pequenas. A maior parte da massa estaria no núcleo. Para explicar esse experimento, ele concebeu isso. Veja, por que a maioria passa? Porque a maioria encontra a eletrosfera. A eletrosfera é a maior parte do átomo em termos de volume, mas a eletrosfera tem massa diminuta. Nada impede a partícula alfa de atravessar. A maior parte atravessa porque pega a eletrosfera. Uma ou outra sofre pequeno desvio. Essa uma ou outra que sofre pequeno desvio são aquelas que passam pertinho do núcleo, tangenciando o núcleo. Aí o positivo da partícula alfa com o positivo do núcleo repele. Aí há um pequeno desvio. Aí você diz, e as que voltam, professor? As que voltam, o Rutherford argumentou que são aquelas que estão em rota de colisão com o núcleo, encontram o núcleo frontalmente, não chegam nem a tocar no núcleo. A repulsão é muito grande, a partícula volta. Positivo com positivo, repulsão. Então, o Rutherford teve que imaginar o átomo como um grande vazio, formado por uma eletrosfera positiva, negativa, e um núcleo positivo. Eletrosfera negativa e núcleo positivo. Isso explica muito bem o resultado da experiência dele. Mas dizer que o átomo tem um monte de cor positiva muito junta, e dizer que o átomo é um grande vazio, foi surpresa para muita gente. E os físicos não ficaram muito convencidos disso, não. Teve alguns probleminhas que motivaram o desenvolvimento de outras ideias. Por exemplo, o que levou Niels Bohr, que era aluno de Rutherford, a aperfeiçoar a teoria atômica? Primeiro, o Rutherford não explicou o colapso do átomo. Por que não ocorre o colapso do átomo? Ele não deu uma explicação convincente. O que é o colapso do átomo? O colapso do átomo é por que o elétron não faz essa trajetória em espiral. Por que o elétron gira, gira, gira até colidir com o núcleo? Por que isso não acontece? A física clássica admitia que isso deveria ocorrer. As equações de Maxwell, da eletricidade e magnetismo, a física daquela época admitia que isso era para acontecer. Mas na prática não ocorre. O núcleo e o elétron não se encontram. O elétron gira, gira, gira eternamente e não bate no núcleo. Por que não? Quem vai explicar é o Bohr, corrigindo o Rutherford em alguns aspectos. Os espectros atômicos, uma outra evidência que levou o Bohr a desenvolver uma nova teoria, aperfeiçoando o modelo de Rutherford. Por isso que muita gente diz que o modelo de Bohr é o modelo de Rutherford-Bohr. Quer dizer, é o modelo de Rutherford aperfeiçoado. Sinceramente, sabe qual é a diferença do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr? Vou te dizer. O modelo de Bohr admite que o átomo é uma escada. O modelo de Rutherford vai admitir que o átomo é uma rampa. Ou seja, segundo Rutherford, o elétron podia estar em qualquer situação em torno do núcleo, em qualquer situação energética. Girando em torno do núcleo, mas em qualquer situação energética, uma rampa. Já o Bohr disse o quê? Não, o átomo, segundo as evidências que ele percebeu, o átomo é uma escada. O elétron só pode ocupar determinados degraus. Ele não pode estar em qualquer posição, em qualquer localização, em qualquer energia. Então tem essa diferença da quantização de energia que vai ser admitida pelo Bohr. Nós vamos ver mais detalhes no decorrer das outras aulas. Mas vamos só saber o que é espectro atômico. É importante entender isso para concluir essa teoria de hoje, para poder deixar espaço para continuar a discussão sobre o modelo de Bohr. Os espectros atômicos são obtidos quando a luz produzida por elementos que estão dentro de um tubo a baixa pressão, você bota um elemento dentro de um tubo, gasoso esse elemento, dentro de um tubo, aplica uma diferença de potencial, uma descarga, esse elemento produz luz. Essa luz é decomposta por um prisma. O resultado é o espectro de luz. Veja, é o resultado da decomposição da luz. O que chamou a atenção do Bohr, que aí é que ele vai aperfeiçoar o modelo de Rutherford, é que se eu pegar a luz branca e decompor, eu obtenho um espectro contínuo. Todas as cores do arco-íris, não é isso? Desde o vermelho até o violeta. Uma mudança continuada de cor, sem intervalos, sem espaços vazios, sem espaço sem cor, todo preenchido.
Já quando eu pego a luz de um elemento dentro de um tubo, eu obtenho também um espectro, mas só algumas cores aparecem, só algumas frequências aparecem de forma discreta, na forma de raias, linhas, enfim. Esse espectro descontínuo é característico de cada elemento. Cada elemento possui um espectro diferente, mas todos são descontínuos. Ou seja, moral da história, o Bohr vai conseguir descobrir coisas que vão aperfeiçoar o modelo de Rutherford. Uma dessas descobertas é essa história dos espectros. Por que o espectro de luz branca é contínuo? E por que o espectro que vem de um elemento é descontínuo? E por que cada elemento tem um espectro descontínuo diferente? A continuação dessas explicações a gente vai ver em outra videoaula, tá certo? Marquem presença, acompanhem e nós vamos dar continuidade em outro momento, exatamente nessa teoria do modelo de Bohr, que vai aperfeiçoar o modelo de Rutherford e vai explicar os efeitos, os fenômenos luminosos, como fogos de artifício e outros mais. Espero vocês no outro encontro. Tchau, pessoal. Grande abraço.